Tá. Boa tarde, pessoal. Quinta-feira, 3 de novembro, como anunciado, de olho em Stay Entrevista. Hoje com uma figura ímpar da nossa cidade. O cara é arquiteto, urbanista, pedagogo, um ativista da cidade, uma pessoa que está sempre envolvido principalmente com a causa ambiental da nossa cidade. O Dico, uma figura conhecida por muitos. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Dico, obrigado pela tua disponibilidade, tá vindo aqui falar com a gente. Algumas manifestações fizemos juntos. Temos uma caminhada de brigar pela preservação das nossas várzeas, pelas obras de prevenção de enchente. Algumas que a gente entende que estão erradas, outras que podem funcionar melhor. Mas principalmente, cara, a comunidade de Esteio deve muito à tua luta permanente pela questão ambiental na cidade. Boa tarde para todos. Eu que agradeço a honra de te receber aqui no meu escritório e na minha casa. Dico, tu lembra, outubro de 2015, qual era o discurso oficial da nossa administração após aquela tenebrosa enchente que chegou água até na Avenida Presidente Vargas, ali no Alicante? Qual a diferença substancial de prevenção de cheias que ocorreu de outubro de 2015 para outubro de 2016? Para a prefeitura hoje vir dizer que superou as enchentes. Pois é, eu tenho facilidade de conversar contigo e com o Júlio Sal, porque encontrei vocês dois na luta. Tu conheci dentro da Câmara de Vereadores, a gente, numa audiência pública ali, onde foi prometido diversas coisas que não foram feitas até hoje. O Júlio Sal, encontrei ele numa manifestação que deu pontapé no impeachment da presidente Dilma. Então não é à toa que essa sintonia que existe tão grande entre nós, por pensarmos e fazermos aquilo que a gente acredita. Mas respondendo tua pergunta, eles mesmos trocaram o discurso. Quando, há 8 anos atrás, eles anunciaram como a salvação da lavoura. Como a solução, né? A solução. Isso aí era a solução e não precisaria mais nada. Inclusive, te digo que em 2005, no final de 2005, em 2006, quando eu fui exonerado do cargo de secretário de Desenvolvimento Urbano, em fevereiro de 2006, encontrei ali em abril o senhor Flávio Reder, me perguntando o que eu achava de ter encomendado esse plano do IPH. Disse para ele que era bom, mas quem mora em Esteio, né, que nem eu, que cheguei aqui com 6 anos, e que vi o prefeito, na época, seu Adão, com a equipe de engenheiro, eu com 9 anos, ele aconselhando pôr mais uma galeria e desviar o arroio para lá. O Esteio largar no Sapucaia, aqui na altura da Dona Isabel. Eu fui testemunha ocular da conversa do prefeito Adão com os engenheiros dele. E esse DIC era uma ideia dos emancipadores da Esteio, ideia do Ivo Verlang e outros tantos, lá na virada da década... Adão Johan. Sim, na virada da década de 40. Era o que os emancipadores entendiam, porque essa cheia era uma cheia que acontecia e vem acontecendo há séculos. E assim, ó, Dico, tu como morador antigo em Esteio, tá? Dessa região aqui especificamente, as cheias, elas sempre ocorreram. A intensidade delas e a repetição aumentou ou se mantém na mesma frequência? A área de abrangência da enchente? Historicamente. Historicamente, ou o intervalo entre elas? As duas coisas, assim, ó, quando dá enchente, tu lembra de enchentes, por exemplo, que nem essa de 2015, que foi lá na avenida? Não. O que havia antes, sempre houve. Eu aqui,
Quando não tinha esse mato ali, os eucaliptos, eu via o Miloca correndo de cavalo e o São José inteiro debaixo d'água. Isso foi em 66, aquela grande enchente. Mas eu me surpreendi de ver ela tomando conta da Presidente Vargas. E o parque deu exposição, em umas últimas cheias, aí, uma imagem que rodou o mundo inteiro no setor de irrigação, que teoricamente, ou efetivamente é para combater cheia, aquelas bombas estavam debaixo d'água. Então, a água cada vez mais ela avança a partes mais altas e essas megas enchentes com frequência começaram a ocorrer, por ironia, após a construção, inclusive, da Beira-Arroio. Da Beira-Arroio. Assim, ó, uma coisa que chama a atenção, Esteio diz que supera as enchentes, mas a parte alta da cidade, Jorge de Souza Moraes, 1º de Março, Jardim da Figueira, Elis Regina, Bruno Sperbe, alagam. Exatamente. Eles estão sempre na iminência. Esse ano deu uma enxurrada d'água, eles alagaram. Aí a gente circula pela cidade, sobe aqui acima da São José, o Arroio Esteio, que é um leito originalmente com quase 10 metros de largura, chega lá não tem 3 metros, de tão assoreado que ele está. O que me dói assim, é por estar dos dois lados do balcão, eu posso te dizer que as obras são feitas para ganhar as eleições, o que me parece. Não são feitas para solucionar, porque eles limpam um trecho, não limpam o outro, e a água não escoa. É o que tu costuma dizer, né? Já não importa a vazão, tem que ter escoamento. Me lembro questionei isso aí do nosso prefeito, ele disse que eu estava equivocado. Na campanha de reeleição dele, eles pegam uma foto da Bento e botam no material de campanha deles. Esteio superou a enchente. Isso há 4 anos atrás. A campanha de reeleição dele faz um material lindo de campanha, bota a Bento sequinha. Quantas vezes depois daquilo ali nós alagamos? Muitas e muitas vezes. Falta seriedade. O problema foi resolvido? Não foi. Mas trabalhe com a realidade, com a população. Nos acusam de querer enchente. Não, nós não queremos enchente, só queremos ser enrolados. Agora, por exemplo, quando ocorre enchente, ela é um ponto de chegada de uma série de fatores. Precisa saber se choveu nas cabeceiras. Se não choveu nas cabeceiras, a água que cai aqui, ela escoa. Se a terra estava seca depois de muita chuva, ela também tem facilidade de absorção. Se o vento não está batendo contra... Agora, o que houve aqui? Essas últimas chuvas choveu para o lado do Jacuí, não choveu para o lado de Santo Antônio da Patrulha e Cará. Assim, ó, a água do Cará demora 3, 4 dias para chegar aqui. Aí começou a chover no domingo, quando parou na quarta-feira aqui, aí que chegou a água lá da serra, aqui na nossa várzea, toda a nossa água já tinha escoado, já tinha dado vazão para isso aí. Da régua do Lançu não chegou a 3 metros? Não, né? não chegou. Então, Que também é uma coisa, né? Que o ponto crítico é 3,5 metros, né? Acima de 2,5 alaga o pátio da fábrica. Mas nós ainda temos folga, porque daí entra toda a nossa várzea, né? E assim, ó, o que nos chama a atenção era o seguinte: a nossa administração não mostrava isso aí. Começou a mostrar depois, de tanta gente bater. E nós, por que a gente faz? Porque o Júlio faz o histórico. Ele acompanha. E uma série de fatores influenciam. Por exemplo, hoje estava indo para dar uma entrevista para o Carlos Próspero e o torneiro estava limpando a rua ali, porque foram eles que plantaram aquelas patas de vaca, assim como o IP que eu tenho aqui na frente de casa, e pata de vaca, essas plantas aí que são o caduco, elas exigem uma limpeza frequente. E a prefeitura, ela limpa apenas, ela varre apenas a Presidente Vargas. E não varre mais nada. Então, toda essa chuva carrega o lixo e as folhas e flores de árvores. Tu tocou num assunto aí agora. Tu como urbanista, o que tu achou, como tu vê a revitalização do centro de Esteio? Por 2 aspectos. A questão urbanística e a questão, voltamos, a enchente. Permeabilidade de solo e rede de drenagens. Sobre esses 2 aspectos, como é que tu vê a revitalização do centro? Olha, eles
botar o carro na frente dos bois, a gente usando o linguajar bem gaúcho, né, e o popular. Se sabe que alagava assim aquele recapeamento. Então assim, ó, tu tem asfalto mais alto do que a calçada. Claro que o medo que a gente tem é que hoje eu tenho medo que as águas invadam as lojas. Se a gente puxar na lembrança, acho que foi 2013, a água chegou a 3 degraus ali no Banrisul, né? Pois é. Dá uma lâmina d'água de mais de 30 centímetros na avenida. A gente sabe que ela alaga da Caxias, ela alaga aqui na Praça do Expedicionário. E, enfim, além desse aspecto aí deles obstruírem as entradas de Boca de Lobo, aqueles declives mal os aquários Novo Centro. aqueles aquários, aqueles oceanários, eles não fizeram a transição ali de passagem de pedestre, então tem obstáculos ainda, principalmente para uma mãe com um carrinho de bebê. E fora os aspectos de inundação, nós temos ainda coisas que eu vi o futuro secretário e vereador Marcelo dizer, e eu concordo com ele, que aquele urbanismo ali ele é medieval. Ou seja, não apostamos na educação do povo, na questão de trânsito, não apostamos na educação do povo, na educação ambiental. Assim, ó, e as coisas vão no afogadilho, vão ser impostas. Tu obriga o cidadão a passar onde eles querem. Aí tu prejudica o comércio, uma pessoa com dificuldade de locomoção, piso tátil jogado, assim, de qualquer jeito. E uma coisa que o mundo inteiro, um cara, o Haddad, que era um prefeito do PT, vamos pegar um exemplo do PT, que é a mesma administração aqui de Esteio. O cara fez uma revolução na questão de ciclovias na cidade, né? Ele botou, nós precisamos investir em ciclovia, nós precisamos estimular esse modal. E fez. E aqui Esteio reformula um centro de uma cidade, não tem a previsão de nenhuma ciclovia, nenhum local sequer para tu estacionar uma bicicleta, nada disso. Olha, a gente está em pleno século XX e deveria ter premissas, ter parâmetros, outros critérios que aqueles que está sendo feito. Por exemplo, a esfiação de luz, pelo menos ali na Presidente. Poderia ser. Isso é um aspecto. Subterrâneo. Vai gastar ali, faz de uma vez só, faz uma galeria, arruma isso aí. Começa por algum local na cidade. Exato. A Presidente Vargas, que é a nossa primeira avenida, foi que deu o início ao processo de urbanização, deveria ter sido. Desculpem pelas ligações. A Presidente Vargas precisaria ter sido pensada com mais vagar, com mais critérios de urbanidade. E não apenas tu dotar um centro para carro, passar um asfalto, que me parece... Depois fica bom para os carros, mas fica ruim para todo o resto. E nós temos um estudo de macrodrenagem, microdrenagem por finalizar, e o nosso próprio prefeito diz que a nossa rede é subdimensionada. Vamos ter que readequar aquela rede, vamos ter que rasgar tudo de novo. Rasgar, jogar no lixo esse dinheiro. É um contrassenso, né? Sem dúvida. A Presidente Vargas, ela começa num processo de verticalização com a Paludo, aquele outro edifício lá perto, que a tua mãe acho que mora, né? Lá na Castro Alves. É um dos edifícios mais altos. A Rua Caxias, que está construindo vários condomínios. Então, a cidade tem que se preparar para adensar e verticalizar. Essa é a preocupação. Porque nós não temos uma questão de área, né? Para onde é que Esteio vai crescer? Exatamente. Também é uma questão, assim, posso estar dizendo uma asneira, mas tu é da área. É uma maneira de, digamos, reduzir o custo, porque uma pessoa vai comprar um terreno em Esteio, quanto é que custa? Só um terreno, né? Aí vai construir. Tu constrói prédios de variados valores, tu aumenta a possibilidade de moradia, né? Claro. Sem dúvida. Então, assim, ó, qual é a área que pode ser adensada? É aquela que tenha todas as condições para esse adensamento, ou seja, ter todos os equipamentos não urbanos. Não o banhado. E
eles colocaram ali como área comercial no plano. O plano, ele é a linha mestra disso aí tudo. O plano diretor, no caso o Dico está falando. Diretor. E o plano diretor, ele não deixa a margem para que a cidade consiga crescer com segurança. Porque ele é totalmente dependente de estudos e de continuações que não são feitas. Assim, agora vamos pegar no plano diretor que você está falando. Então, tentando, já está atrasado a revisão do nosso plano diretor e estão tentando, mais uma vez, remodelá-lo, né? Fazer a atualização. Tu participou de algumas reuniões, aí eu participei, mas ainda assim é um processo muito fechado, né? A comunidade, de um modo geral, não participa da discussão do plano diretor. Eu não ouvi até hoje nenhuma audiência pública, como São Leopoldo, por exemplo, está fazendo. Só esse ano acho que já teve 3 audiências públicas discutindo o plano diretor deles. Esteio acho que não teve nenhuma ainda, né? Pois é, tanto no plano diretor como na conferência das cidades não foram feitas as audiências públicas que são exigidas por lei. Então, no caso da conferência da cidade, nós iremos ficar sem delegado lá em Brasília e sem discutir as necessidades que o Esteio tem. E no plano, o diretor está nos artigos aqui do plano, que na revisão necessariamente deveria ser feito com audiências públicas. A maioria das cidades está fazendo isso, mas Esteio, que se diz no governo popular, não quer ouvir o que a população pensa sobre o plano. Tu quer ver uma coisa? Eu cresci tendo meu bairro, na Castro Alves, como sendo Teópolis, Vila Osório, Três Portos e Tamandaré. Da noite para o dia nós viramos Tamandaré. Vila Osório não existe mais. Ah, foram chamados a audiências. A Sandra lá da Vila Osório, mas isso ocorreu. Cara, nós moramos há 40 anos na Castro Alves, nunca do nada nós viramos Tamandaré. Não há uma ampla discussão geral. Aqui o bairro de vocês também andam mudando de nome, né? Como é que participou? Como é que foi isso aí? Aí é que está. Esteio tinha necessidade de uma lei de abarramento. Porque ainda hoje o pessoal se refere a vilas como bairro. O que nós temos é uma série de loteamentos na cidade. Que loteamento não é bairro. O bairro tem que ter uma série de fatores para que ele consiga ser um bairro. E delimitações, que haja uma convivência. Então, assim, se prestava para confusões, todo mundo, eu modo dizer, até eu reformulo-se todo mundo, mas naquela planta da Vila do Esteio, que era o que? A planta da Vila do Esteio? A rua Antônio Vieira, que é a rua do cemitério, que é o limite entre a Vila Olímpica e a Santo Inácio. Até os trilhos do trem, isso de leste a oeste, e de norte a sul, a Soledade até o Arroio. Isso tudo era um loteamento só, a chamada Vila do Esteio. Da Companhia Geral de Obras e Terras. Em Dubras? Em Dubras. Então, se tu perguntasse quem mora ali na Santana, ele ia te dizer que mora no centro. Se tu perguntasse lá no Tamandaré, talvez muitos lá dissessem que moravam no centro. Se tu fosse lá para o Amador, centro. Se tu fosse no final da Rio Grande, centro. Então não havia uma definição de centro e havia necessidade de fazer esse abarramento. Mas aí mas uma questão assim, nessa necessidade, aí tu acaba com nomenclaturas históricas, com a história da comunidade que cresceu no papelão ali no Três Portos, com aquela comunidade da Vila Osório, que é uma comunidade que se integra, que funciona. Aí tu elimina esses nomes. Tu não deixa de ser uma eliminação da tua história. Não elimina, ele é um subcomplemento. Eu moro no bairro tal, loteamento tal. Pois é, mas isso aí não existe hoje na cidade. Então tem que ser feito, porque os loteamentos continuam a existir. As matrículas estão aí,
está no imaginário das pessoas, mas eu te dou um exemplo do Partenon. O Partenon é isso que eu estou te dizendo. Tem dúzias de loteamentos Dentro do Partenon. Que é do tamanho de Esteio. Então, existe convivência entre as pessoas que determinam que ali tem uma característica de bairro. E eu te falo isso com propriedade porque eu sou o autor do projeto de abarramento da cidade. E me diz uma coisa, assim, a gente falando nisso aí, puxando um outro assunto, de como é que tu vê a preservação histórica de Esteio? Tu vê, assim, alguns movimentos contundentes nisso aí? Tem preservação? Não tem? Não tem, né? Eu vejo com tristeza. Eu que me criei aqui em Esteio, vim com 6 anos de idade para esta casa, né? Fiquei afastado aí uma meia dúzia de anos. Mas tenho Esteio como meu chão, né? Eu adotei como a cidade que eu cresci, estou criando meu filho, estou trabalhando. Vai falando. E muito triste por não ver uma série de prédios que foram inclusive listados no plano diretor para serem arrolados e tombados, e não foi feito isso. Uma coisa que me dá uma dor sem tamanho é o Seminário Claretiano. Aquilo ali fizeram de tudo para tocar fogo, para acabar com o seminário. Aí hoje fizeram uma revitalização. Chegou a visitar o Claretiano depois da reforma? Não, eu tenho visto pelas redes sociais, os piqueniques. Revitalizaram uma parte de um prédio. A capela. O restante só está esqueleto, né? Tá tudo ruído. Nós vamos perder aquilo ali. Era lindo o prédio. Fachada do Cinema Palácio. Os bancos de concreto que tínhamos na Praça do Expedicionário, no Irmão Egídio Justo, na Praça da Bíblia. Da Bíblia é mais recente, mas principalmente da Praça do Expedicionário e da Praça da Bíblia, só na Praça Egídio Justo ainda tem alguma coisa dos bancos, mas assim estão num estado deplorável. Pô, é a nossa história. Só falta eles acabarem com o Expedicionário. O busto do Teodomiro da Fonseca não tem mais na praça. O do Irmão Egídio não tem mais. A placa indicativa não existe. A praça está um lixo. Foram os núcleos da cidade, né? Claro, eu te digo assim, ó, o tumeleiro desmanchou Do Hélio? Faz track. Um ponto chique, né? É. A Sociedade Avenida. O Cine Imperial virou tijolão de decoração lá nos ambientes mais finos de Porto Alegre. E hoje é estacionamento. Os caras compraram no dia quem comprou e demoliu no outro. Depois eu trabalhei com um decorador de Porto Alegre e dizia, olha, esse tijolão aqui, ó, veio de um cinema que foi desmanchado lá em Esteio. Então, nosso cinema imperial, onde eu vi meu primeiro filme, quando eu fui junto com a escola, a Dulce, né, com a Dulce aqui, claro. Aqui, né, fomos a pé, ainda me lembro como se fosse hoje, nós entrando no cinema. Essas imagens da minha infância foram demolidas ao longo desses anos todos. E agora que nós temos um plano que diz que deveria se fazer uma lista, foram listados e não foram arrolados. É aquilo que eu te falei. Um plano que, no que é bom, não dá sequência. E tem muita coisa errada que basicamente foi feito por gente que não conhece Esteio. E eu te explico, ó. Aqui fala, ó, dos direitos de preempção. Então dá como plano sair uma rua da parada ali da Rio Grande com a Clarete. Tá. Saindo dali para chegar lá no São Jerônimo, não, São Sebastião do Caí. Tu imagina, ó, passar a terra arrasada por cima dessas 3 quadras? Se não é uma insensatez. Isso aí está no plano para futuro. É. Uma coisa que nunca vai ser feita. E não tem necessidade. E não deve ser feita. Vamos combinar, né? Sempre que tu vai mexer com famílias, com coisas que não há necessidade. Então, isso aqui, Alexandre, é uma peça de ficção. Nunca vai ser feito. Te digo com certeza. Nunca é uma coisa grande demais para gente que é finito. Mas eu ouso dizer que é impossível de fazer. Que é impossível de fazer.
E se fizer, vai ficar pior do que está hoje. Porque eles estão querendo, aqui, nessa proposta, de fazer aquilo que existe ali na Praça do Expedicionário, que, nos termos de urbanismo, é denominado nó. O que é nó? Quando tu chega com mais de 4 saídas numa rua, ali nós temos 5, e eu te digo, ó, as duas chegadas da Presidente Vargas, no sentido norte-sul e a sul-norte. São os dois segmentos, mais 2, que é a Dom Pedro e a 24 de agosto, e o quinto, a Energy Souza Nunes. Então eu, como pedestre, o militante que sou, que ando bastante a pé em esteio, tem que correr para o carro não me pegar, porque nunca abre para... É 30 segundos para tu passar como pedestre. Aí, assim, ó, é um sistema que conseguiram fazer... Não, mas ali não tem nem para pedestre. Não, mas assim, ó, vou pegar aonde tem, tá? Ali não tem nem para pedestre. Eles conseguiram fazer um sistema no nosso centro que tu não tem retorno. Tu fica 2 minutos e meio parado na sinaleira, tu desagrada motorista, tu desagrada pedestre, tu desagrada todo mundo. Não conseguem organizar o trânsito. Deus livre, dá uma tragédia, dá um incêndio na avenida. Vai calcinar tudo, porque os bombeiros não vão ter como chegar. Às vezes a tranqueira tá aqui da Paludo, lá na Taqui. Porque mesmo que eles queiram, tá aquele monte de carro estacionário, eles pedem passagem, mas é impossível que dê essa passagem tão rápida, né? Não tem, mais uma vez, parece redundância, mas não é. Falta planejamento na nossa cidade. Se nota que temos poucos técnicos, e aqueles técnicos que estão ali ainda, eles dizem que ali não é várzea, né? Era a plantação de arroz, como se o arroz não fosse plantado em várzea. Isso é uma coisa, um fato, já que tu tocou nisso aí. O nosso prefeito, a nossa secretária candidata e um biólogo da prefeitura, lastimável dizer um técnico falar isso, diz que o estudo do Comitê Sinos é um estudo baseado na Wikipédia, tu sabia disso? Ah, que é um estudo que não é sério. não é sério. O engenheiro que está lá dando sua RT, ele vai pesquisar na Wikipédia. A Petrobras tinha que ir lá pedir o financiamento de volta, né? Chegou até a faltar ar, porque olha só, quem passa pela 448, com qualquer chuva, tu vê um mar, dos dois lados. Qualquer chuvinha, a Presidente Vargas hoje alaga, mas já alagava antes da revitalização. É um fato precedente. Então assim, ó, como se os veios d'água, como se os arroios já não fizessem parte dessa bacia. Eles dizem que a bacia é só o rio. O rio. Tu saiu do rio, não é mais. Não, os afluentes não contam. Os afluentes vêm do Prana. Ali não é várzea. O Arroio Esteio e Sapucaia não fazem parte da bacia. O que é um contrassenso, né? E o que me deixa chateado é porque assim, são pessoas que fizeram uma faculdade que era primar pelo sistema, pelo ecossistema, pela preservação da vida, pelo convívio harmônico entre homem e natureza, e os caras fazem de tudo para mutilar uma área que nos protege durante a enchente, reserva água, larga essa água aos poucos, nos ajuda em períodos de seca. E eles querem acabar com isso aí tudo. Aí traz o brilhante arquiteto que quer nos comparar com a Holanda para ser o mentor desses projetos aí. Quer sair fazendo dique para todo lado, mas nós vamos botar essa água onde? Pois é. Aí nós aterramos tudo aqui, Nova Santa Rita Terra, Portão a terra. Eu me surpreendi. O que nós vamos fazer com essa água? Eu me surpreendi quando eu conheci ele. Ele querendo juntar as alças do Rio dos Sinos sem saber, ou sabendo e não declarando, que quando tu junta essas alças, tu aumenta a velocidade da água, dando mais possibilidade para enchente. Ela vai afogar na Porto Alegre. Claro. Ela vai mais rápido e afoga lá na frente. Enfim, né? Aí quantos hectares tu vai perder de área úmida ali? E eu te digo assim, ó, as indústrias estão saindo da esteio, mas como tu tem um território pequeno, tu tem que usar isso aqui como um perfume caro.
tem que tratar com delicadeza, com sabedoria essa pequena área, fazendo com que tu consiga verticalizar naqueles pontos onde tem a infraestrutura completa. Tem esgoto tratado, tem a água suficiente, tem trânsito bom, tem escola, tem supermercado. Essas áreas, tu trata elas e adensa elas. Falaste um negócio importante aí agora. Está acompanhando o movimento do pessoal do Novo Esteio com a Corsã, né? Sim. Corsã, junto com a nossa administração maravilhosa, estavam notificando para os moradores ligarem a sua rede. Mas não funciona. Como é que eles querem obrigar as pessoas a... Estava vazando por tudo que era lado, obstruído, terrenos negativos. Que tipo de bomba tem que colocar ali? Que equipamento que tem que colocar? Isso é, mais uma vez, adiantaram a etapa e não disseram para as pessoas o que deveria ser feito. Pois é, infelizmente, há 8 anos atrás, os vereadores do PT, principalmente, da administração, disseram que estavam compondo uma equipe de fiscalização. Não fiscalizaram nada. Nós temos as obras mal feitas da Corsã pela cidade inteira. Eles avivalam, não fazem o adensamento. Eles fizeram, continuam sem fiscalização, as obras aí ficam abertas dias, correndo para dentro dos bueiros. Aqui na 24 de agosto agora nós temos um exemplo, ali quase na Rio Grande, está aquela brita toda indo para dentro da rede. E o pior, Alexandre, que esse projeto é semelhante nas bitolas àquele feito lá pelo Dieter, quando era estagiário, ele participou em 73. Olha quanto tempo, como é que tamanho que era esse 45 anos. E as mesmas bitolas daquele tempo. Sim, o meu cano de drenagem pluvial lá em casa é de 200. O deles ali acho que é 150. Eu tinha aí a expectativa de não precisar mais usar nos projetos que me contratam as fossas e filtro, mas elas vão continuar sendo necessárias. Tu me disse que ali na Caxias os caminhões vêm limpar? Nos edifícios ali eles vão semestralmente. E vão continuar precisando que limpem. Essas fossas eu tinha a expectativa de não serem mais necessárias. Mas dado ao subdimensionamento de toda a rede, essas fossas vão continuar sendo úteis e necessárias. Mais um fato preocupante para quem resolver, para quem assumir em janeiro. Várias dessas coisas nós estamos falando hoje. Isso aí vem sendo falado há muito tempo. E parece que se fala para as paredes. Essa administração ela é refletiva. A crítica, a sugestão, nada permeia ali. Hein? Eles sofrem de uma crise anoréxico-bulímica. Não ingerem nada e o que ingerem eles vomitam de volta. Eles não conseguem enxergar isso aí. É surreal. Tu imagina, Alexandre, eles obrigando os contribuintes a fazerem um gasto para se ligar num trabalho que está mal feito. E tu imagina o resto da cidade que pode ir por gravidade, eles vão ter gasto com a taxa de tratamento do esgoto para Corsã e vão ter mais os custos de implantação de fósforo filtro, que não é pouco. Porque a legislação ela exige fósforos e filtro bem grande. Tu vai gastar 2 vezes. Tu vai gastar para pagar para tirar o teu esgoto, tu vai ter que manter a tua fósforo filtro como teu backup. Claro. Seria isso aí, pessoal. Uma rápida passada com essa importante figura da cidade, que é o Dico. Esperamos que tenha se contribuído com alguma coisa. Comentem no vídeo e a gente vai respondendo ao longo da semana. O Dico responde também. Agradecemos a paciência de vocês, a disponibilidade do Dico. E até uma próxima na semana que vem. Agradeço a oportunidade e te falo que poderia estar falando dessa outra profissão que passaria a ter nesse próximo mês. Mas nós vamos voltar na questão da educação, mais um programa específico, porque o Dico tem muita coisa para falar sobre as ocupações / invasões de escola, sobre como é que a nossa educação vem sendo gerida nos últimos anos. Na próxima a gente fala sobre isso aí daí. Certo, seu Dico? Certo.